Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, um problema da VUNESP, tá? É claro que é de São Paulo, VUNESP, tem a ver com São Paulo. Então diz assim, ó, alguém me perguntou hoje, tá? Ontem, hoje, nos comentários de um vídeo, falou assim, professor, quando eu tenho dois coeficientes que eu não sei quais são, para descobrir esses coeficientes eu preciso de dois restos? Eu disse, olha, nem sempre é isso. Às vezes ele dá um resto só e dá outra informação que satisfaz e tal. Então, são vários detalhes, entendeu? Ele pode dar um resto, ele pode dar uma das raízes, ele pode dar informação a respeito das raízes. Aí eu disse para ele assim, olha, hoje eu vou resolver um problema que tem duas incógnitas, dois coeficientes que eu não sei quais são. E ele não dá nenhuma raiz, nenhum resto da divisão desse polinômio e eu vou descobrir como é que faz. Então presta atenção que esse daqui é bacana, tá? Esse problema aqui é bem interessante, é muito interessante mesmo, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, os coeficientes do polinômio f de x, aí você fala, f de x é função, não é polinômio. Sim, um polinômio é uma f de x. Um polinômio é uma função, tá? Só que geralmente a gente escreve o quê? P de x, né? Só que P de x e f de x é a mesma coisa. Então o polinômio é uma função polinomial. Então aqui, a função, o polinômio, os coeficientes do polinômio, porque é uma função polinomial, tá? F de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 3. São números inteiros. Então ele está dizendo que os coeficientes são números inteiros. Então isso aqui é número inteiro, estou vendo, é 1. Esse aqui é o número inteiro, eu estou vendo, é 3. Agora o A e o B, que eu não sei exatamente quem são, ele está me garantindo, são números inteiros. Beleza. Supondo que f de x tenha duas raízes racionais positivas distintas. Opa! Então duas das raízes são racionais. Tá? São racionais, ou seja, eu consigo escrever essas duas raízes como sendo assim, ó, P sobre Q. Beleza? Duas raízes. Duas raízes. E as duas positivas ainda por cima. Tá? Aí na letra A ele pede, encontre as raízes desse polinômio. Então, primeira coisa que eu tenho que analisar aqui. Tá? Pelas relações de Girardi, eu sei que esse 3 aqui, na verdade eu sei que menos 3, né? Porque como é a equação do terceiro grau, tem 3 raízes. A multiplicação das 3 raízes, vamos chamar de x1 vezes x2 vezes x3, as 3 raízes multiplicadas, vai dar o quê? Vai dar menos o termo independente dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Então vai dar menos 3 dividido por 1, menos 3, vai dar menos 3. Se duas são positivas, eu sei que uma das raízes é negativa. Tá? O único jeito é dar negativo aqui, ó. Se é positivo, mais vezes mais vezes o que vai dar menos? Menos. Então, duas raízes racionais positivas e uma negativa. Certo? Ah, pode ser essa uma útil que pode ser imaginária? Não. Por quê? Porque raiz imaginária aparece aos pares. Se duas já são racionais positivas, ou seja, duas não são complexas, não são imaginárias, a terceira também não vai ser. Tá? Ah, mas eu posso dizer então que a terceira é racional? Não sei. Não é só porque os coeficientes são inteiros que todas elas são racionais. Não. Tá? Não sei. Vamos analisar um pouco mais aqui. Mas o que eu sei, por enquanto, é que duas são positivas e uma é negativa. Agora, essas positivas, ele me diz que são racionais. Se são racionais, se as raízes de um polinômio são racionais do tipo P sobre Q, essas raízes, né, eu posso presumir que elas são, o que elas são, de acordo com esse coeficiente termo independente e esse coeficiente do maior grau. Tá? Por quê? Porque o P vai ser um dos divisores do 3. Tá? Então o P pode ser o quê? Quem pode estar entre os elementos do P? Pode ser mais ou menos 1 e pode ser mais ou menos 3. São os divisores do P. E quem são os elementos do quê? São os divisores do x ao cubo, do coeficiente do x ao cubo, que é 1. Então é mais ou menos 1. Certo? Então, se tem duas raízes racionais positivas, quais são todas as possibilidades de raízes racionais desse polinômio, se houverem? E ele diz que tem duas. Quais são? Mais ou menos 1,
né? Vou colocar separado aqui. Então, as possíveis raízes, ó, vou colocar aqui, ó. Possíveis raízes são, tá? Mais 1, porque mais dividido por mais dá mais, ou menos dividido por menos dá menos, então mais 1. Mais dividido por menos, ou menos dividido por mais dá menos 1. O mais 3 dividido por mais dá 3, e o menos 3 dividido por menos 1 dá 3. E o mais 3 dividido por menos 1 dá menos 3, e o menos 3 dividido por mais 1 dá menos 3. Então, são essas as possíveis raízes racionais. Esse polinômio, se tiver raízes racionais, tem que ser entre essas aqui. Ah, mas ele diz que tem duas raízes racionais positivas. Se tem duas raízes racionais positivas, então uma delas é o 1 e outra é o 3. Porque são as únicas raízes racionais positivas possíveis. Certo? É assim que a gente vê as possíveis raízes racionais. Se um polinômio tiver raízes racionais, as raízes racionais vão ser do tipo P sobre Q, e o P vai ser os divisores do termo independente, e o Q vai ser os divisores do coeficiente do x ao cubo. Aí eu monto quais são as possíveis. Ele diz que tem duas racionais positivas, então uma delas é essa e outra é essa. Certo? Bom, agora usando essa informação, eu descubro a outra. Certo? Porque, olha só, uma delas é 1, a outra é 3. Então aqui, ó. 1 vezes 3 vezes a terceira, que é x3, tem que dar o quê? Menos 3. Quanto é a terceira? Só pode ser menos 1. x3 só pode ser o quê? Menos 3 dividido por 1 vezes 3, 3, passo 3 dividindo 3. Então quer dizer que x3 vai ser quem? Menos 1. Pronto. Então todas as raízes são essas. Encontre todas as raízes desse polinômio. As raízes são menos 1, 1 e 3. Tá aqui. São todas as raízes. Aí você fala, mas e o A e o B? Eu nem precisei encontrar o A e o B para achar as raízes. Por quê? Porque as informações que ele deu no enunciado me ajudaram a achar sem precisar encontrar o A e o B. Certo? Mas e como é que eu encontro o A e o B? Então tá aqui, ó. Determine os valores de A e B. Bom, aí é muito simples, né? Porque o polinômio, eu posso escrever ele, eu posso decompor o polinômio em fatores. E quais fatores? Então, como o coeficiente do x ao cubo é 1, então esse polinômio f de x, eu vou escrever como sendo 1 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Certo? Posso multiplicar isso aqui e achar. Mas também eu posso achar pelas relações de Girardi. As relações de Girardi dizem o seguinte, que a soma das três raízes vai ser menos o coeficiente do x ao quadrado dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Peraí, a soma dessas raízes são o quê? 3. Tá? É até mais fácil do que fazer assim. Tá? Ó, as relações de Girardi dizem o seguinte, que x1 mais x2 mais x3 é igual a quê? Menos a sobre 1. Menos a. Mas calma aí, então vou colocar aqui, ó, menos 1 mais 3. Tem que ser igual a menos a. Corta, corta. Então quer dizer que o a é igual a quê? Menos 3. Se eu colocar essas raízes aqui e multiplicar, eu vou achar no lugar o coeficiente do x ao quadrado, eu vou achar menos 3. Então o a eu já achei. Tá? Outra relação de Girardi é a que relaciona o coeficiente b com as raízes. Qual que é? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é igual ao quê? É igual ao coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Então vai dar b sobre 1b. Então é b. Então agora só vou jogar aqui, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. E 1 vezes 3, 3. Mais 3. Isso tem que ser igual a b. Corta, corta. Então b é igual a quê? Menos 1. Pronto, tá vendo? Eu achei os coeficientes. Então, concluindo aquela primeira coisa que eu falei, eu preciso saber as raízes desse polinômio dividido por alguma coisa para conseguir obter os coeficientes? Não necessariamente. Depende das informações que ele me dá, né? Aí eu vou achar os coeficientes, sabendo os restos ou não sabendo os restos, sabendo divisão ou não sabendo divisão. Certo? Bom, espero que eu tenha sido claro na explicação, espero que eu tenha ajudado aqui, mas se você ficou com uma dúvida, é sinal de que você está quase para entender tudo do que foi falado aqui, ou às vezes até mais do que foi falado aqui.
Mas para isso você tem que expor a sua dúvida. Então vai aqui nos comentários e coloque lá a sua dúvida. Fala, peraí, mas por que tal? Ou como é que faz isso? Como é que eu sei? Como é que é esse teorema? Faça a pergunta. Por que você colocou? Faça essa pergunta. Não vai colocar assim, não entendi nada. Explica de novo? Não vou explicar de novo. Veja, identifique o que você não entendeu e faça a sua pergunta aqui, que eu responderei com o maior prazer, com o maior respeito, com a maior atenção. Beleza? Bom, então diante disso, né, eu peço para você que curta o vídeo, verifique sua inscrição no canal, verifique se as notificações estão acionadas, compartilhe o que você tem aprendido por aqui, compartilhe o vídeo também e não deixe de dar uma olhada na playlist de equações polinomiais, tá bom? Então isso aí, vamos que vamos e até a próxima.